Com a grandiosa paz do Senhor Jesus, quero cumprimentar a você que está aí na sua casa, está no lugar que você escolheu para realizar este culto. Que a graciosa paz do Senhor Jesus esteja sobre a vossa vida e que essa paz possa aí exceder todo entendimento e que de verdadeiramente nós nesse dia, nessa noite, possamos realizar este culto de adoração a Deus e sermos gratos a tudo aquilo que Deus tem feito e realizado. Como sempre tenho dito, você escolheu um lugar na sua casa para realizar esse culto juntamente com a sua família. Você já orou, já está com a sua Bíblia em suas mãos, já estamos preparados para oferecer adoração e estamos preparados para receber as instruções vindo da parte de Deus. Para iniciarmos este culto, vamos nós orarmos e pedindo a Deus que venha receber o louvor e venha falar com cada um de nós. Jesus, neste momento, nós somos gratos a Ti por estarmos aqui, sou grato ao Senhor por termos a oportunidade e o privilégio de estarmos reunidos na Tua presença, com todo o campo, com toda a igreja, e agora, meu Deus, pedimos que o Senhor venha receber a adoração desta igreja, receber o louvor desta igreja, e que assim o Senhor venha falar e fazer grandes coisas em nossa vida. Pedimos a Tua graciosa presença neste culto, e que o Senhor venha operar-se maravilhosamente na nossa vida. Por isso, meu Deus, estamos diante de Ti para pedir, tem de misericórdia, recebe a adoração da Tua igreja no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Irmãos, nós devemos levantar a nossa voz de gratidão e darmos glória a Deus, pois Jesus é aquele que tem amparado e aquele que tem segurado em nossas mãos, tem falado em nosso coração, tem nos dado as instruções necessárias, como devemos proceder e como devemos ser, como devemos estar na presença de Deus. Olha, e na presença de Deus há fartura de alegria. Então, nesse momento, esteja se alegrando diante da presença de Deus e adorando a Deus em espírito e assim em verdade. Vamos com o nosso ministério de louvor adorar a Deus e eu já volto com você. Cante aí na sua casa, adore aí na sua casa. Hoje é dia de adoração. Alegre o teu coração e alegre o coração de Deus com esse louvor. Preciso tanto de uma chance. Sei que o chão não é o meu lugar. Estou cansado dessa escuridão. É por isso que eu te espero. É por isso que eu te clamo, filho de Davi. Queria tanto
Deus que tivemos a oportunidade de levantar uma voz de louvor e de adoração a Deus, louvor exclusivamente para o Senhor. E é muito bom nós cantarmos e adorarmos a Deus. E é bom, irmãos, realizarmos o culto de adoração a Deus. E você está realizando ele. Todos os dias nós estamos aqui no mesmo horário, 19 horas, 19 até as 20 horas é o culto de adoração a Deus. Depois das 20 horas é momento da igreja estar de joelho, pois de joelho nós teremos possibilidade de vencer as adversidades da vida. Quero lembrar aos irmãos que amanhã, no domingo, por volta de 10 horas da manhã, estaremos efetuando a nossa Santa Ceia. Será também aqui nos canais da igreja, online. É essa forma que nós estamos utilizando para esse momento dessa pandemia, fazendo isso com muita segurança. Nós adquirimos o cálice e o pão de uma empresa, irmãos, talvez não esteja da forma que a gente esteja acostumado, mas esse é um momento que a gente tem que fazer dessa forma, não tem outro mecanismo. Além do mais, esse cálice, esse suco de uva e este pão que simboliza o corpo de Jesus é meramente simbolismo, tá, irmãos? Meramente simbolismo. Então, nesse momento, o que está em atividade, o que está em ação é a relembrar a morte do Senhor até que Ele venha. Como eu quero dizer aos irmãos que isso, na verdade, nos agrada? Não, não nos agrada. Gostaríamos de estar na igreja, juntamente com os irmãos, seguindo a nossa tradição, mas, infelizmente, esse momento estamos passando por ele, e nós precisamos de ter o lado racional, inteligente, de poder passar por ele, e se alguma coisa, porventura, a gente não consegue seguir a nossa tradição, nós precisamos realizar. E além do mais, a Santa Ceia é um simbolismo. Então o cálice é um símbolo e o pão é um símbolo, ok? E na verdade, irmãos, tanto o suco de uva quanto o pão, talvez não venha do sabor que a gente está acostumado, mas, irmãos, nós não temos outro mecanismo. A gente não pode cortar, manusear o pão, todo mundo pegando e levar. A gente não está podendo fazer isso, tá? Então é o meio que nós encontramos para não perdemos o momento da Santa Ceia. O que está em questão não é suco e nem é pão. O que está em questão é a memória. Toda a Santa Ceia é isso. Estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha. Então, você com a sua ceia na sua mão amanhã, se você não pegou, pega amanhã de manhã, pega hoje à noite na congregação, para que você possa participar da Santa Ceia do Senhor amanhã, a partir das 10 horas também aqui nos canais da igreja, tá bem? Amanhã, Santa Ceia do Senhor, 10 horas. Também preciso lembrar, 8 horas da manhã é a nossa escola bíblica dominical e estamos estudando sobre o livro de Salmos. Então amanhã, 8 horas da manhã, acorde um pouco mais cedo, irmão, não está sendo necessário você ir até o templo, né? É bom se estivesse no templo, mas você está tendo escola dominical na sua casa, dentro do seu conforto. Então levanta um pouquinho mais cedo com a Bíblia na sua mão, é Salmo 56 que vamos estar estudando, e venha para participar da escola dominical amanhã às 8 horas da manhã, que é importantíssimo para a nossa vida. Vamos nesse momento ouvir mais um louvor. Vamos ouvir agora a Cássia Oliveira, ela vai estar adorando a Deus, e você também adore a Deus aí na sua casa. Glórias a Jesus, porque foi o louvor que glorificou e adorou o nome santo do Senhor Jesus. E é bom ouvirmos e é bom adorarmos a Deus. Como é bom cantar e exaltar o nome santo do Senhor Jesus. Mais uma vez, eu vou estar lembrando bastante aqui hoje, que amanhã é domingo, hoje é sábado, amanhã, dia 17, vamos ter a Santa Ceia, que será 10 horas da manhã, nos canais aqui da igreja. Então estejam os irmãos preparados para isso amanhã, e vamos participar da Santa Ceia do Senhor, em nome de Jesus, amanhã, 10 horas da manhã. Vamos nesse momento ouvir uma mensagem ministrada e já volto com você. Vamos ouvir essa palavra de Deus e Deus tem ainda algo especial para a sua vida. Tenho certeza que esta mensagem falou profundamente no teu coração e Deus vai continuar falando profundamente com você. Vamos nesse momento sem perca de tempo, porque o nosso tempo ele é bem curto e nós temos que saber aproveitar o tempo, porque o tempo passa no estalar de dedo, irmãos, e nós temos que aproveitar o momento de adoração, de louvor e de aprender da palavra de Deus. Abra a sua Bíblia aí em João, capítulo de número 6. João,
capítulo 6. Nós vamos estar falando sobre a multiplicação dos pães e de peixes. Então vamos aprender da palavra de Deus. Esse texto fala dessa multiplicação dos pães e dos peixes, mas Deus tem algo novo para a nossa vida. Toda vez que a gente abrir o mesmo texto, irmão, tem algo novo. A gente precisa estar atento naquilo que Deus nos ensina. João capítulo de número 6, vamos a partir do primeiro versículo. João 6, a partir do primeiro versículo. Depois disto, partiu Jesus para outra banda do mar da Galileia, que é do Tiberíades, e grande multidão o seguia, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com seus discípulos. E a Páscoa, a festa do judeu, estava próxima. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Mas dizia isto para experimentar, porque ele bem sabia o que havia de fazer. Filipe respondeu-lhe: 200 dinheiros de pão não lhes bastarão para que cada um deles tome um pouco. E um dos seus discípulos, André, irmão de Simão Pedro, disse: está aqui um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos, mas o que é isto para tantos? Disse Jesus: mandai assentar os homens. E havia muita relva naquele lugar. Assentaram-se, pois, os homens em número de quase 5.000. E Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o partiu-os pelos seus discípulos, repartiu-os pelos seus discípulos, e os discípulos pelos que estavam assentados, igualmente também os peixes, quanto eles queriam. E quando estavam saciados, disse aos seus discípulos: recolhei os pedaços que sobejaram, para que nada se perca. E recolheram-nos, pois, e encheram 12 cestos de pedaços de 5 pães e de cevada, e que sobejaram aos que haviam comido. Vendo, pois, aqueles homens o milagre que Jesus tinha feito, diziam: este é verdadeiramente o profeta que havia de vir ao mundo. Sabendo, pois, Jesus que haviam de vir arrebatá-lo para fazerem rei, tornou a retirar-se, ele só, para o monte. Vamos orar pedindo a Deus entendimento nesta preciosa palavra? Senhor Jesus, nesse momento pedimos que o Senhor venha nos ensinar o texto que aqui acabamos de ler. A tua palavra é nova e nós precisamos da novidade contida nesta palavra. Eu peço ao Senhor que nos dê entendimento e revela da tua palavra para a nossa vida. Eu abro o meu coração porque eu tenho necessidade de ser alimentado pela tua boa e maravilhosa palavra. Nos ensina nesta noite. Senhor Jesus, eu te peço neste momento, e eis-me aqui, eu dependo de ti, necessito do Senhor para o Senhor me conduzir na ministração desta palavra. Quero falar de mim mesmo, mas quero falar da revelação do teu Espírito Santo no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Meus irmãos, vamos lá, o tempo corre e nós temos que orar daqui a alguns minutos de joelho às 20 horas, em nome de Jesus. Não quero falar especificamente da multiplicação dos pães e dos peixes. Não quero usar isso como base da mensagem desta noite. A base da mensagem desta noite, como eu disse também, sempre tenho dito isso, a palavra de Deus é nova, né, irmão? Toda vez que a gente lê ela, tem algo novo para a nossa vida. Eu quero aqui ministrar para vocês que há 2 classes de pessoas. 2 classes de pessoas. Uma é discípulo e a outra é meramente religiosa. São 2 classes de pessoas existentes no planeta, em especial existente até dentro da igreja. Então, há o religioso e há o discípulo. Há uma diferença muito grande entre ambos, muito grande. Em especificação, em ação, em atitude e em números. Os números também são divergentes,
totalmente diferente, de escala gigantesca uma da outra. Tá? Aqueles que são religiosos é um número, e aqueles que são discípulos são outros números, e os números são totalmente diferentes um dos outros. Então a nossa temática aqui hoje nós vamos aprender duas classes de pessoas que existe em meio da sociedade, em especial que existe no círculo religioso ou dentro da igreja. Vamos aprender aquele que meramente faz como uma religião e aquele que é discípulo. Vamos notar que no primeiro versículo que nós lemos aqui, Jesus partiu para a banda, para o outro lado, e uma grande multidão o seguia. Aqui é uma classe. Já no versículo de número 3, Jesus subiu ao monte e assentou com seus discípulos. Aqui é outra classe. Então nós encontramos uma classe que seguia a Jesus por uma coisa, e nós encontramos uma classe que era discípulo de Jesus, e discípulo é aluno, é aquele que aprende. Então nós vamos entender essas duas esferas. Uma é uma multidão e o outro, o número não é tão grande. Uma vai em busca de algo, o outro já está com algo. Aí é a grande diferença. A grande questão é que muitas vezes as pessoas misturam muito isso. Irmãos, a primeira classe que nós vamos destacar aqui é essa multidão, que a palavra está dizendo seguia, ou seja, ouviu falar que Jesus estava lá no mar da Galileia, no monte, em que ele estava lá naquela região de Tiberíades. Então eles ouviram. O que esse povo fez? Foram todos para lá. Porém, todos eles foram para lá para seguir a Jesus, porque via os sinais que operava sobre os enfermos. Ou seja, todos estavam indo para lá por uma necessidade. Tudo bem, está até corretíssimo isso. Todos foram para lá por saber de que as mãos deles não eram capazes de resolver. Tudo bem, certíssimo até agora. Todos foram até lá para recorrer a Jesus, porque só Jesus tem poder para fazer. Tudo bem, está corretíssimo até aí agora. Todos foram para lá porque Jesus é o único que pode resolver os problemas que nós não resolvemos. Certíssimo, está correto? Tem nada errado nisso. Tudo isso aí que estamos dizendo está correto. Estou dando um sentido a isso. Só que esse povo que seguiu, essa multidão que seguiu, eles foram em busca de coisas para aqui, para ter aqui. E não há nada de errado também nisso não. Não tem erro nenhum nisso. Porém, que era uma grande multidão que ouviu que Jesus estava lá em Tiberíades, enfrentaram, irmão, até é bom destacar isso, enfrentaram a distância, enfrentaram a dificuldade, enfrentaram montanhas, enfrentaram o sol escaldante, enfim, enfrentaram a distância, enfrentaram uma infinidade de coisas para poder estar ali. E é bom a gente destacar isso também, que muitas das vezes as pessoas enfrentam muitas etapas da vida para um dado momento chegar diante de Jesus e pedir algo para Jesus fazer. E ele tem poder para fazer. E nós precisamos de ir até Jesus mesmo, porque só ele que pode fazer. É necessário destacar que eles enfrentaram essas dificuldades, mas não esmoreceram pelo caminho, mas foram lá porque sabia que Jesus poderia resolver os seus problemas, curar as suas enfermidades. Eles sabiam que Jesus poderia fazer isso. Eles foram em busca das coisas para aqui. Aí que vem a grande questão. Em grande questão também eu preciso dizer que quando uma pessoa começa a caminhar com Jesus, é natural proceder dessa forma. É comum agir desta forma, em busca de coisas para resolver o seu problema agora e logo depois sim ele se torna discípulo de Jesus. A grande diferença é que esses daqui não eram discípulos, eram pessoas que estavam em busca para Jesus resolver algo dos problemas da vida deles que eram coisa momentânea. Repito,
Não há nada irregular nisso, corretíssimo, e devemos buscar mesmo em Deus. Porém, a grande dificuldade, o grande problema, vou assim afirmarmos, que esses estavam em busca de coisas aqui, enquanto que os discípulos estavam assentados com Jesus, ouvindo as coisas não daqui, ouvindo as coisas de lá. Aí que está a diferença. Quando nós começamos a nossa caminhada, nós vamos em busca de coisas, e é natural isso, até eu mesmo fiz isso. Mas com o passar do tempo, eu não posso continuar com essa mesma prerrogativa de seguir a Jesus em busca de coisas. Eu não posso continuar com essa mesma ideia, porque quando eu fiz isso, eu era ignorante, eu não tinha conhecimento da palavra, eu não tinha entendimento da palavra, então eu fazia isso até por um instinto, porque o ser humano tem esse instinto de buscar coisas para resolver o seu problema. Então buscamos por instintos, mas depois que nós já estamos em Cristo, então esse lado nosso não pode mais prevalecer. Então nós temos que deixar de buscar coisas para aqui e começar a ouvir as coisas de lá. A diferença do religioso do discípulo é essa. O religioso ele continua buscando para coisas aqui, enquanto o discípulo está assentado, aprendendo as coisas de lá, dos céus. Esse povo, quando eles ali se apresentaram, Jesus olhou para eles. Jesus, em outras versões, em outra parte do Evangelho, como Mateus 14, como Marcos 6, como Lucas 9, descreve também a semelhança desse mesmo texto. E algum desses textos, em especial Mateus 14, vai dizer que Jesus teve compaixão dessa multidão. Jesus teve misericórdia dessa multidão. Compaixão significa colocar no lugar de alguém que está em dificuldade. É se colocar no lugar dessa pessoa. Jesus vê essa multidão chegando, olha para ela e identifica o que ela necessita. Aí, daqui a pouquinho eu vou explicar isso. E Jesus não chega meramente resolvendo o problema físico. Aleluia! Aí que está a questão. Jesus quer fazer que eu e você sejamos discípulos. Discípulo não busca coisas. Para quê? Discípulo assenta com o mestre para ouvir os seus ensinamentos dali, do céu. Jesus olha para essa multidão e Jesus não vai somente ter compaixão de suas necessidades. Jesus não vai somente resolver os seus problemas. Jesus não vai somente curar as pessoas enfermas. Jesus não vai somente resolver os problemas. Jesus não vai trabalhar com prioridade as coisas daqui, não. Jesus vai trabalhar prioridade com as coisas do céu. Primeira coisa que Jesus faz é isso. Embora que a multidão foi em busca disto, mas Jesus dá outra coisa. Aí você, mas pastor, Jesus dá outra coisa? Sim, Jesus dá outra coisa. Daqui a pouquinho nós vamos entender isso. A grande realidade dessa palavra que o religioso tem uma atitude. O discípulo tem, além de ter outra atitude, vai usufruir. Usufruir. Enquanto a partir de você vai pensar assim, mas aqueles que estavam seguindo, aqueles que foram ali, aqueles que chegaram ali, vão também usufruir. Vão usufruir, irmãos, de coisas daqui. O discípulo senta. Você está entendendo? O verso 3 aqui, Jesus subiu ao monte, assentou-se ali com os seus discípulos. O discípulo senta com Jesus. Os religiosos não. Os religiosos não. Os discípulos, mas pastor, hoje nós temos aí 50 milhões de crentes no Brasil, 60 milhões de crentes no Brasil, 40 milhões de crentes no Brasil. Irmão, não estou falando de número, nós temos aí 2 bilhões de crentes no mundo, 1,5 bilhão de crentes no mundo, não estou questão de número, para Deus não existe isso. Para Deus não existe isso. Aqui a questão, irmãos, é que aquele que é discípulo se assenta com Jesus, porque Jesus é o mestre e discípulo é aluno. E aquele que segue a Jesus somente pelos sinais, não se assenta com Jesus. Repito, aqueles que seguem a Jesus somente por sinais, eu vou repetir, eu vim para Jesus através até de sinais,
mas depois eu não posso continuar com essa mesma prerrogativa de sinais. Agora não, eu sou discípulo. Mudou. Antes de eu ser discípulo, irmão, eu era ignorante, não entendia nada. Agora não, eu estou sentando junto com Jesus, eu estou ouvindo Jesus falar, eu tenho que aprender. Discípulo é aprendiz, vai aprender. Em contrapartida, essa multidão estava indo até Jesus para poder receber algo para aqui. Para ter algo daqui, e repito, não tem nada de errado nisso, não há nada inconveniente nisso, não tem pecado nisso, porém, o erro é eu vim em busca de coisas, eu tenho coisas que eu preciso, e depois que eu tenho essas coisas, eu não me torno discípulo, aí que está errado, não sou discípulo, continuo religioso, continuo em busca de sinais, continuo em busca de crendices, continuo tendo até a característica de seguir, mas não está assentado com o mestre. Irmão, a grande questão aqui é assentar com o mestre. Discípulo é quem se assenta com o seu mestre, para aprender com o seu mestre, e Jesus é mestre. Irmãos, é muito sério essa separação, e essa forma que estamos colocando aqui, um é religioso e o outro é discípulo. O número de discípulos é muito inferior ao número dos religiosos. O número de que são alunos é muito inferior do número que estão em busca de sinais. E depois que tem os sinais, não se torna discípulo. Nós podemos, eu falo nós, eu alguns anos atrás, aproximadamente 30 anos atrás, fui em busca de sinais. Fui, adquiri, estou com Cristo, só que agora eu não ando mais por aquilo que eu vejo. Eu não ando mais por vista, eu ando por fé. Caminho por fé. E esses discípulos aqui, os discípulos de Jesus, estavam lá, assentados com Jesus, ouvindo os ensinamentos de Jesus. Isso é discípulo, irmão. E os ensinamentos de Jesus fará com que nós tenhamos coisas naturalmente, fará com que a nossa fé aumente naturalmente, fará com que a gente vamos buscar para a nossa necessidade, para viver aqui, vamos buscar, Deus vai nos dar, Deus cura, Deus resgata, Deus transforma, Deus liberta, Deus é provedor, Ele vai fazer tudo isso, Ele providencia isso para nós vivermos aqui. Porém, só que na qualidade de discípulo, eu não ando por sinais, não. Eu não ando por coisas, não. Eu não sirvo por aquilo que me dá, não. Por ser discípulo, eu vou estar assentado com o mestre para mim aprender que tipo de crente que eu tenho que ser. Discípulo é aluno. Ei, você tem sido aluno ou tem sido religioso? Está indo em busca de coisas e não está assentando-se com o mestre para aprender os ensinamentos dele. Os religiosos aqui estavam em busca de sinais que operavam sobre os enfermos. E repito, irmão, não tem nenhum pecado nisso. Porém, depois que eu me torno crente, eu tenho que mudar essa atitude. A minha atitude agora não é busca de coisas. Minha atitude agora é ser discípulo. Seguir agora os ensinamentos do mestre. Irmãos, vamos ver aqui, o versículo de número 5, Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão, vinha ter com ele. Olha, Jesus, irmão, vê todo mundo, enxerga todo mundo, ele tem compaixão. Ele resolveu o problema das pessoas? Resolveu. Ele cura. Só que esses aqui que estavam indo em busca de sinais, e os discípulos estavam em busca de aprendizagem. Olha a diferença. Quando eu aprendo, irmão, eu tenho algo para dar. Quando eu só pego, eu só tenho para mim e não tenho para dar para os outros. Repito, haja vista que há momentos que eu tenho que pedir a Deus que as minhas mãos não podem fazer, os meus pés não podem alcançar, a minha mente não pode resolver,
mas Deus sim. Porém, ser discípulo é estar consciente dos ensinamentos do mestre. Olha, Jesus estava conversando com os discípulos, Jesus estava falando com os discípulos, Jesus estava ensinando os discípulos e a multidão estava chegando até Jesus por causa dos sinais. E repito, não há nada de errado nisso. A questão é, depois que eu tenho o sinal, depois que eu recebo as coisas de Deus, eu não posso abandonar Jesus. E tem muita gente que faz isso. Recebe o melhor de Deus, recebe a providência de Deus, recebe a cura de Deus, e na hora que é para se tornar discípulo, não se torna. Na hora que é para ser discípulo de Jesus, não é discípulo, só quis coisas. Irmão, ei, você que está em busca somente de coisas e recebe coisas e depois abandona Jesus, não faça isso mais não, seja discípulo. Ser discípulo é você estar junto ao mestre para aprender o que ele tem para te ensinar. Quem vai em busca de coisas tem para o momento, mas quem está diante de Jesus para poder ser ele o seu mestre, vai ter ensinamento, e o ensinamento da palavra de Deus não termina, não acaba, não cessa. E as coisas daqui, irmão, termina, acaba, cessa, mas as de Deus não termina, não acaba, não cessa. Então, se você vai em busca de coisas e teve, que Jesus faz, depois que você teve, passa agora a ser discípulo de Jesus, passa a sentar com ele, para ele te ensinar como você deve ser crente, para ele te ensinar como você deve ser discípulo. Discípulo é aquele que enfrenta todas as circunstâncias da vida e continua firme, inabalável. Em contrapartida, esses discípulos estavam sendo instruídos pelo mestre como proceder. E no versículo 5, desculpa, Jesus, erguendo os olhos, viu uma grande multidão. Irmão, eles vieram em busca de cura, e Jesus vê eles, e Jesus dá outra coisa. Aleluia. Calabashura candarasurakábia. Candaracharacalassurabai. Narasurakai. Aleluia. Você pode sentir Deus aí na tua casa. Eles foram em cura, foram em busca de uma cura. E Jesus dá pão. Aleluia. Aleluia. Eles foram em busca de algo que eles achavam que precisava. Mas Jesus deu algo que eles não imaginavam que precisava tanto. E Jesus deu pão. Aleluia. Olha só. O versículo 5. Então Jesus, levantando os olhos, vendo uma grande multidão que vinha ter com ele, disse a Filipe: onde compraremos pão para estes comerem? Eles estavam indo em busca de cura de enfermidade, de sinais, de resolver o problema. E Jesus disse para Filipe, um dos seus discípulos, que estava conversando com Jesus: olha, irmão, quem é discípulo, Jesus conversa com ele. Quem é religioso, Jesus não conversa não. Quem é discípulo, Jesus dá as instruções necessárias com ele, para ele. E Jesus falando com Filipe: como é que nós vamos proceder? Como é que nós vamos dar comida a esse povo? O povo estava indo em busca de cura, de sinais. E Jesus estava querendo alimentar eles, embora era a coisa natural, que todo mundo estava de longe de casa, e todo mundo estava com fome, andando aí algumas horas a pé para poder ali estar. Estava todo mundo com fome, e Jesus vê essa necessidade. Deixa eu te dizer uma coisa: aquilo que você está em busca, você acha que é o necessário que você precisa. Mas Jesus, ele vai te dar aquilo que ele sabe do que você precisa. Você está em busca daquilo que você acha que precisa. Mas Jesus, ele vai te dar aquilo que de fato você precisa. E eles ali já estavam em busca de cura, de sinais. Eles achavam que isso aí era a grande questão do que eles precisavam. Mas Jesus vê a necessidade dele de pão. Jesus vê que a cura da enfermidade ou resolver os seus problemas não era tão essencial. O que era mais essencial era ele se alimentar. Como que uma pessoa, depois de curada, iria voltar para casa com fome, andando alguns quilômetros a pé? Talvez iria morrer. Aqui em Mateus 14 vai dizer isso: porventura não retornariam para suas casas e não morreriam pelo caminho?
Jesus, irmãos, ele olha a nossa necessidade de verdade, dentro da necessidade real, não daquilo que nós achamos. E muitas das vezes, nós estamos em busca de uma coisa e Jesus nos dá outra. E a gente acha que Jesus não nos deu nada, sabe por quê? Porque a nossa mente está focalizada só naquilo, e nós não conseguimos enxergar que Deus já nos deu. Irmãos, aqui os religiosos, eles estavam indo em busca de sinais, e Jesus estava dando instruções aos discípulos. Quando chegou a multidão, Jesus olha para todos eles, e Jesus conversa com os discípulos. Filipe, o que nós vamos dar de comida para esse povo? O que nós vamos fazer? Aonde nós vamos adquirir? E Jesus perguntava, porque já sabia que tinha que proceder, como teria que fazer. E Filipe diz, Senhor, nós não temos, se nós tivéssemos 200 dinheiro aqui, para poder comprar uma quantidade de comida para uma multidão dessa que está chegando aí. Nós não temos. Jesus, irmãos, a multidão chega em busca de uma coisa e Jesus dá outra. Aleluia! A multidão busca coisas para aqui, mas Jesus dá o pão. Claro que é um pão comum, para a gente alimentar a fome mesmo, mas tem um simbolismo em cima disso. Quem vai distribuir isso é os discípulos. Irmão, quem é discípulo vai ter os ensinamentos do mestre. E quando você tem os ensinamentos do mestre, você vai cumprir com a ordem do mestre. Jesus perguntou, Filipe informou. Aí depois entra um outro discípulo no cenário, André. Jesus não perguntou nada para André, não. Quando aqui, no verso de número 8, e um dos seus discípulos, André, irmão de Pedro, disse, olha, a conversa era com Filipe. Perguntou a Filipe. E Filipe disse, olha, nem se nós tivesse 200 dinheiro aqui seria o suficiente. Aí André entra em cena. Ele entra dizendo, Senhor, nós não temos 200 dinheiro, mas nós temos um rapazinho aqui que tem alguns pães. Olha a diferença, olha o que é discípulo. Um discípulo já estava falando de algo racional, que era Filipe. O outro discípulo já estava falando de algo incomum. Olha, 5 pães e 2 peixes não alimentava nem eles, que eram discípulos ali. Aleluia, glória a Deus. Não alimentava nem eles. Mas aí, porque quem tem o ensinamento de Jesus, irmão, tem iniciativa. Discípulo que é discípulo tem iniciativa. Teve uma conversa com Filipe. Filipe, de forma racional, respondeu. Não tem nada de errado também nisso, não. Não é incrédulo, nada disso. Mas teve a iniciativa do outro discípulo, porque todos eles estavam sentados com Jesus, recebendo as instruções do céu. Quando eu sou discípulo, eu sou orientado. Quando eu sou discípulo, tem um ensinamento para a minha vida. Aí, irmão, André teve iniciativa. Senhor, tem um rapazinho aqui que tem 5 pães e 2 peixes. O que André quis dizer? Olha, nós não temos quantidade de dinheiro, nós não temos a quantidade de pão, mas nós temos sim. O que ele estava dizendo? O Senhor tem poder para poder fazer um milagre aqui. Aleluia. Ele estava dizendo para Jesus o seguinte, Senhor, nós temos 5 pães de cevada e 2 peixinhos. O que é isto para tantos? E disse Jesus, mandai assentar os homens. Irmãos, quando o discípulo informou para Jesus o que tinha, Jesus tomou a iniciativa de resolver o problema. E repito, a multidão estava indo até Jesus em busca de sinais. E Jesus deu outra coisa para eles. Aleluia. Jesus concedeu outra coisa para eles melhor. Muito melhor. Mais uma vez quero repetir. Muitas das vezes nós não conseguimos enxergar o que Deus está fazendo por nós, porque a gente está achando que aquilo que estamos em busca é o que nós precisamos de verdade, não é? Jesus já nos deu algo melhor, superior, e a gente não conseguiu enxergar ainda. Pois bem, deixa eu ir aqui, Jesus, o relógio andou, bem, mas o texto é magnífico, é glorioso. Quando Jesus é informado, aqui tem um rapaz que tem 5 pães de cevada, 2 peixinhos, que é isso para tantos? E Jesus mandou assentar a multidão. Jesus mandou assentar a multidão, e havia muita relva, e assentaram-se depois os homens. E o número é de quase 5.000, olha que quantidade de gente que era isso. E Jesus tomou os pães, e havendo dado graças, repartiu pelos discípulos. Escute, quem é discípulo de Jesus,
vai desfrutar de comunhão com Ele e vai desfrutar não de privilégios. Não tem privilégio na escala de Deus, não. Tem gente que acha que tem, tá? Não tem, não. Uma hora eu vou explicar isso. Desculpa. Muito tempo falando e acaba tendo esses momentos de tosse. Me perdoe. Quando somos discípulos de Jesus, não tem essa esfera em momento nenhum de privilégio, mas tem a esfera de servo. Olha, usufruiu dos ensinamentos, Jesus ensinou, Jesus estava falando, Jesus estava mostrando, eles estavam sendo discípulos. Na hora que um disse que não tinha dinheiro e na hora que o outro disse que tinha 5 pães e 2 peixes, Jesus mandou todo mundo sentar. E agora Jesus pega esses 5 pães e reparte para os 12. Irmão, de 5 passou para 12 pedaços. E reparte isso para eles. Aleluia. E eles, aleluia, glória a Deus. Jesus tomou os pães e, havendo dado graças, o repartiu pelos seus discípulos, deu para os seus discípulos. E os discípulos pelos os que estavam assentados. Ei, glória a Deus. Quem é discípulo tem condição de distribuir o milagre. Repito, quem é discípulo tem condição. Jesus entrega o milagre para você que é discípulo e você vai distribuir o milagre. Aleluia! Mas tem que ser discípulo. Tem que caminhar para finalizar. Vamos deixar de ser religiosos e vamos ser discípulos? Vamos parar de buscar coisas e buscar os ensinamentos de Deus e assentar e aprender do que Jesus tem para nos ensinar? No final, vou fechar a Bíblia para não continuar empolgado aqui. No final de tudo isso, Jesus deu foi pão para eles, não foi cura. No próprio capítulo 6 aqui, Jesus diz a partir dos 50, que Ele é o pão da vida. E que Ele é o pão que é descido do céu, que Deus nos deu. Aquelas pessoas, aquela multidão foram em busca de sinais. E Jesus deu o pão, que é o símbolo da vida. Jesus deu a vida, a possibilidade, é um símbolo da possibilidade da vida eterna. Eles estavam em busca de coisas para aqui e Jesus deu coisas celestiais, símbolo, estou usando símbolo. Deu foi o pão natural mesmo, mas na figura deu coisas espirituais. Não seja religioso, seja discípulo. Pode até buscar coisas, mas depois que você adquirir, se torna discípulo, não meramente acompanhador de multidão. Discípulo, o número é pequeno, e religiosos, os números são grandes. Deus assim os abençoe. Você que não aceitou a Jesus, aceita Jesus como Salvador. Grava isso que eu vou te dizer. Está em vídeo, vai ser fácil depois para você voltar e verificar isso. Você que quer aceitar Jesus, grava esse número de telefone, 3421-1588. Você que quer voltar para Jesus, está voltando hoje, esse mesmo número, 3421-1588. Vamos ter lá um pastor que vai atender você, vai conversar com você. E não somente o pastor que você está voltando, não, outros também. 3421-1588. Você que está aceitando a Jesus hoje, agora à noite não tem condições, não vai ter ninguém não. Mas amanhã, de manhã, que vai ter escola dominical, você pode ligar para lá. E durante a semana vai ter gente para poder atender. 3421-1588. Você que está aceitando Jesus, liga para lá e dá o teu nome. Você vai dar o teu nome, o teu endereço. A gente não vai poder ir na tua casa agora não, mas nós vamos manter contato com você, tá bem? Volte para Jesus e aceita Jesus como Salvador. Vamos orar para encerrarmos? Antes de orarmos, só mais uma vez lembrar, amanhã, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, 8 horas da manhã, Escola Bíblica Dominical, vou estar ministrando aqui a nossa escola. Logo depois da escola, nós vamos ter a Santa Ceia do Senhor, também online. Da mesma forma, você que não pegou a sua Santa Ceia, procure aí no seu bairro, ou vá lá na Catedral, amanhã de manhã, e pegue a sua Santa Ceia, você vai participar online comigo. Quero mais uma vez repetir aos irmãos, a forma que estamos utilizando é a forma que temos, não temos outra. O que está em questão aqui é participar em memória. O suco de uva é suco de uva, e o pedaço de pão é pedaço de pão mesmo, irmão.
normal, tá? Não se transforma em corpo e nem em sangue, tá? Tem gente que acha que é isso, não se transforma. Aquilo é meramente simbolismo. O que está em questão, estamos relembrando a morte do Senhor até que Ele venha buscar a sua igreja, tá bem? Amanhã, 10 horas da manhã. Senhor Jesus, obrigado por esse momento, obrigado por este culto, obrigado pela Tua palavra, em que o Senhor nos ensinou em João capítulo 6. Assim eu adoro a Ti e assim eu glorifico o Senhor, e que a Tua verdade esteja em nosso coração e possamos cumprir com ela em nome de Jesus. Os que estão aceitando a Ti como Salvador, dê perdão dos seus pecados, que estão voltando para os Teus caminhos, dê a roupa de filho, no nome de Jesus. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o grande amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo seja com todos os fiéis juntos. Amém. A paz do Senhor, igreja.